Investidores, vamos para uma nova análise do Bitcoin e do mercado cripto aqui no canal. BTC nesse momento sendo cotado aos $60.700, uma leve desvalorização, uma desvalorização de 0,5% nesse momento. BTC que segue aqui na sua panela de pressão, muito sensível a tudo que influencia o terceiro catalisador que deve colocar esse mercado em uma frequência de alta muito forte que vai formar um movimento parabólico no gráfico de preço do BTC nessa janela entre 2024 e 2025. Quem já acompanha o dia a dia da indústria e as análises do canal já deve estar ciente desses catalisadores, quais são, mas vale a gente repetir aqui. O primeiro deles, ETFs de Bitcoin, que abriu as portas para uma adoção institucional massiva. Essa conversa sobre os catalisadores não é de agora, tá, investidores? Isso aqui já faz muito tempo, a gente está aqui na terceira temporada acompanhando o dia a dia do canal, o dia a dia do mercado aqui no canal, e já faz bastante tempo que a gente fala disso, tá? Então, a gente já sabia que os ETFs de Bitcoin, à vista lá na Bolsa Americana, seriam um catalisador para colocar o mercado em uma frequência de alta legal, e isso foi, assim, surpreendente, excedeu as expectativas, já que a gente viu quase que um FOMO institucional acontecendo, né? Bitcoin foi levado a romper a sua máxima histórica antes mesmo do segundo catalisador, que é o halving, o corte nas recompensas que os mineradores recebem e que provoca um choque de oferta no Bitcoin. Esses dois catalisadores já se concretizaram, né? E a gente aguarda o terceiro catalisador para essa bull run, que é basicamente a volta da liquidez, né? A volta do dinheiro, né, investidores? E isso está totalmente relacionado à dinâmica dos juros pelo mundo. A gente já começou um ciclo de corte de juros nos principais blocos econômicos globais, porém, a gente ainda aguarda esses cortes se iniciarem na principal economia do mundo, ainda a maior, a economia americana, e que tem o poder de dar valor à moeda que ainda é a mais usada no mundo, que é o dólar, né? E quando você tem juros mais altos, você tem menos disponibilidade de dinheiro para ativos de risco. Quando você tem juros mais baixos, você tem mais disponibilidade de dinheiro, ou seja, mais liquidez para investimento em ativos de risco, já que quando os juros estão baixos, não vale muito a pena para investidores manter o seu dinheiro lá na renda fixa. Os juros caem, esses investidores vão tomar risco no mercado e isso traz um caminhão de dinheiro para o Bitcoin e outros ativos de risco. E então, o Fed, que é o órgão que determina os juros ao dólar americano, divulgou uma ata ontem, né? E essa ata sinalizou que a grande maioria dos membros do board do Fed estão inclinados a um corte de juros em setembro. Olha só, a grande maioria observou que se os dados continuarem a ser apresentados de acordo com o esperado, provavelmente seria apropriado flexibilizar a política na próxima reunião. Tem mais aqui, ó. Quase todos os participantes observaram que os fatores que contribuíram para a desinflação recente provavelmente continuariam a pressionar a inflação para baixo nos próximos meses. E tem mais um item aqui, olha só. O Bureau of Labor Statistics, que é tipo o IBGE americano, revisou para baixo a criação de emprego até março de 2024. Eles reduziram 818 mil posições, né? Olha só como ficou aqui, então, o gráfico que mostra pra gente a alteração, né, nas posições do mercado de trabalho que foi revisado para baixo, né, investidores. E então o mercado começa a entender que o Fed realmente vai iniciar um ciclo de corte de juros. O Fed vai cortar os juros e agora a grande questão que gira em torno dessa pauta é qual será a postura adotada em relação ao ritmo dos cortes de juros. A gente vai ter cortes em ritmo acelerado, o que sinalizaria para o mercado uma preocupação do Fed com a economia, ou a gente vai ter um cenário de cortes de juros moderados e em um ritmo um pouco mais controlado. Essa é a grande questão. Amanhã pode ser que nós tenhamos uma pista em relação a isso, porque o Jerome Powell vai falar lá em Jackson Hole. Segundo a Investing, amanhã o depoimento dele será às 11 da manhã, né? E certamente ele vai trazer alguma pista em relação a isso. O mercado já basicamente entende que a gente vai ter corte de juros, isso é quase uma certeza. Vamos entrar no monitor aqui, ó. Olha só. O mercado nem cogita que a gente vai ter esses juros sendo mantidos nos patamares atuais após a reunião do próximo dia 18 de setembro. E
Nesse momento, 72% do mercado acreditando que a gente vai ter um corte de meio ponto percentual e 28% acreditando que a gente vai ter um corte de 0,50 pontos percentuais. Né? A preocupação do momento em relação à economia americana é a questão do mercado de trabalho. Né? E com esse corte que a gente teve, com essa revisão no número de vagas daquele último período de um ano, foi a maior revisão desde aquele crash que a gente teve em 2008 para 2009, acendeu, né, mais uma vez o holofote para essa questão, então fica todo mundo acompanhando para ver o que vai acontecer. Né? Uma parte do mercado muito bearish, acreditando que a gente pode ter fortes quedas aí, que esses cortes de juros virão acompanhados de fortes quedas. Em várias oportunidades isso de fato aconteceu, só que não em todas. É aí que está o ponto. Né? E aí a gente vai seguir monitorando aí. Quero acompanhar o depoimento do Jerome Powell para ver qual vai ser o tom que ele vai adotar nesse discurso. Né? Só para vocês verem, ontem, quando essa ata foi divulgada, sinalizando o corte de juros, o Bitcoin, no time frame de 4 horas aqui, deu um pump, olha só. Ele chegou a subir 3,5% num time frame de 4 horas. Bitcoin é muito sensível, né, investidores? Esse é o catalisador, todo o mercado cripto sabe disso. E fez com que o Bitcoin fosse novamente testar aquele triângulozinho de alta do gráfico de 4 horas, tá vendo? Ele voltou a testar a base superior, mas como a gente já sabe, a gente já tinha visto aqui, olha só, as resistências que a gente tem aqui nessa região dos $61.900, essa resistência, na verdade, é bem chatinha. Então o Bitcoin tá aqui lutando, ó, eu trouxe para um time frame diário, Bitcoin lutando para romper essa resistência. A próxima parada para o Bitcoin seria lá a região já dos $67.000, né? Poderia levar o Bitcoin, então, a testar esta linha de tendência de baixa aqui, tá vendo? Ligando esses topos descendentes aqui. Então, o mercado aqueceu bastante ontem, as altcoins deram um super pump quando a gente teve a divulgação da ata, né? Mas a gente precisa acompanhar para ver, né, qual vai ser o pace, qual vai ser o ritmo desse corte de juros. E eu entendo que se a gente realmente tiver cortes moderados, a gente pode ver o Bitcoin e o mercado cripto entrando em uma fase muito, muito promissora aí, que deve acelerar e aquecer com o avanço do mercado para essa reta final de ano, né, investidores? Então agora a gente vai dar um giro aqui por outros dados, né? Antes eu quero deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e fazer parte dos mais de 25 mil investidores que acompanham as nossas análises. A gente está aqui quase que diariamente trazendo análises, né, que compõem uma tese de que nós vamos ver o mercado cripto entrando em uma bull run. Esse mercado vai escalar. Todos os catalisadores estão pouco a pouco se concretizando, e por mais que hajam oscilações para cima ou para baixo no curto prazo, a direção geral deste mercado, de médio a longo prazo, é para cima, né? Então, junte-se a nós para você seguir acompanhando essas análises. Eu deixo o convite também para vocês conhecerem o relatório oficial do nosso canal, que tem, além de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta, várias outras informações, lições e, enfim, tudo o que um investidor deste mercado precisa para se dar bem. Teve um investidor que falou, eu quero muito esse relatório, mas como o mercado caiu, eu vou dar uma segurada. Brother, a visão tem que ser contrária. Tipo, o preço dos ativos caiu, a assimetria aumentou, a assimetria do relatório aumentou. Você vai esperar o mercado explodir para a assimetria cair, para você conhecer os ativos do relatório? Essa visão aí, na verdade, não é a mais adequada. Então, o momento é agora. Eu estou mostrando para vocês pela primeira vez aqui, ó, no próprio MainShimp aqui, a avaliação dos investidores. Atualmente a gente tem 83 pessoas que responderam o feedback, né, sobre o relatório, investidores que adquiriram, responderam o feedback. Desses 83, 75 deram notas entre 8, 9 e 10, sendo que 53 deram notas 10, né? Mais da metade. A galera gosta muito do relatório, essa que é a real. É um baita de um relatório que está a preço de banana, então dá uma conferida aí. E aí, seguindo aqui, investidores, a gente vai avançando no ciclo, né? E vivendo aí, superando cada fase. Nesse momento a gente está aqui passando ainda pela fase do halving retrace, né, que é aquela retração pós-halving que a gente observa, aquela queda que o mercado tem logo depois do halving, né, que faz parte de um cenário de reacumulação, que é a segunda fase pós-halving, né. A gente vê o mercado entrar em um período de certa lateralidade, né, o mercado dá uma lateralizada antes dele entrar na terceira e última fase, que é a alta parabólica, né, que seria então essa fase verde aqui, certo? E que a gente estima que ela deve ter início já com o avanço do mercado para esse último trimestre do ano. É claro que
depende de alguns fatores aí, a gente segue monitorando também de perto o mercado tradicional, mas a expectativa é que se o Bitcoin repetir o padrão cíclico, a gente vai ter um primeiro semestre de 2023, de 2025, assim, histórico, certo? Com o Bitcoin, assim, na mídia, com todo mundo falando de Bitcoin, com FOMO, pessoas que nunca investiram em Bitcoin vão estar querendo comprar Bitcoin em criptos, entendeu? Então, tudo aponta para isso, né? E aí, seguindo em frente aqui, deixa eu só tirar aqui, tal. Olha só, nesse último período de algumas semanas que passaram aí, a gente teve uma acumulação massiva, um número de whales, de baleias, que cresceu muito no mercado, né, investidores? Esses aqui são endereços ativos lá dentro da rede do Bitcoin, e tem uma grande quantidade de Bitcoins armazenados, né? E com o passar do tempo aqui, a proximidade do halving, a gente viu esse número de baleias crescendo ainda mais, né? Ou seja, instituições que têm um poderio de fogo muito grande, tem muita grana comprando, não só instituições, tem aqui bilionários, investidores individuais aí de lá de 2011, 2014, né? Que são baleias hoje e que acumulam ainda mais bitcoins para esse momento de alta parabólica que a gente entende que vai acontecer, né? Esse é um indicador, Bitcoin Cycle Top Finder, né? É um indicador que visa encontrar o topo cíclico do Bitcoin, um indicador da GMI, que é a Global Micro Investor. E como a gente pode ver aqui, nossa, nós estamos longe ainda, né? Estamos longe ainda daquela região de topo real, e a gente observa que o Bitcoin deixa pelo menos em 2 ciclos, o Bitcoin deixou um topo intermediário, assim como esse topo aqui, ó, ele deixou esse topo intermediário aqui, deixou esse topo intermediário aqui também, naquele ciclo entre 12 e 13, né? Então tem muita coisa para acontecer ainda no mercado, e esse mercado vai aquecer muito, ele vai virar notícia, e isso ainda não aconteceu. Olha só, a gente segue acompanhando, fazendo o tracking das buscas pelo termo Bitcoin lá no Google Trends. Como a gente pode ver, olha só, estamos longe dos picos, né? E quando esse indicador estiver batendo aqui em cima, provavelmente a gente vai ver esse mercado iniciando a entrada na fase de formação de topo, ou seja, tem muito indicador, tem muita informação para a gente acompanhar e lá na frente tomar uma decisão em relação à nossa exposição. E eu tenho convicção de que a gente ainda vai entrar nessa fase de euforia, né? A gente não viveu essa euforia ainda. Meio chato dizer isso, mas quem já viveu essa euforia sabe o que eu tô falando, entendeu? Não tem comparação com o que a gente viveu em março, entendeu? O que a gente viveu em março foi, sim, uma amostra. O que a gente viveu de janeiro a março, né? Foi uma amostra. Mas o que a gente vai viver ainda, com a aceleração dos preços de forma parabólica, a aceleração geral do preço dos ativos da indústria, porque não foram todos. Muitos criptoativos não entraram nem em bull market ainda e vão entrar, né? E vai ser uma parada absolutamente insana, e os mais estratégicos, né, essa galera que acreditou e que segue acreditando, é quem mais vai ter resultado, né? É quem mais vai ter assimetria. E lá nessa hora, quando o mercado estiver aqui assim, ó, investidores, com esses indicadores batendo lá em cima, a gente vai ver pessoas entrando para o mercado, olha só, se rastejando para tentar conseguir uma assimetria de 2x, 3x. Olha que loucura. Na fase mais arriscada do ciclo, as pessoas vão assumir esse risco para tentar buscar assimetrias que hoje pra gente nem interessa, né? Hoje, menos de 5x nem olho, não é? Então hoje a gente segue monitorando assimetrias muito grandes em um momento em que o mercado não atingiu o risco máximo ainda, né? Ou seja, é um momento primoroso para você ter exposição no mercado. E não é só eu que penso assim, olha só. A BlackRock atingiu $1 bilhão de inflows nos ETFs de Bitcoin. Ou seja, tem muita instituição que também está enxergando a mesma coisa que eu, a mesma coisa que nós, né, caras? Dá uma olhada aqui na adoção das criptos por parte de instituições financeiras. Olha que loucura, caras. A gente tem aqui uma listinha com as instituições, certo? E aí a gente tem aqui, ó, Crypto Trading and Custody, né? Tipo, custody, sei lá como que eu posso falar no inglês, mas é plataforma de trading e custódia. Quase todas as instituições já têm, né? Fundos privados de cripto, a gente tem aqui 5 instituições que já têm. Pouco a pouco, o mercado financeiro vai se rendendo às criptos, né? Eles vão vendo que eles estão vendo que é possível conviver com as criptos ainda, né? Olha só,
ETPs, né, que são compatíveis com ETFs. Olha só aqui, quais dessas instituições já permitem pagamentos com criptos? Olha só, temos 4 delas, né? Olha aqui, a tokenização. Esse aqui é o que mais tem, né? Tokenização. Na verdade, trade e custódia é o que mais tem, seguido de tokenização. A gente está vivendo um momento aí de tokenização dos ativos do mundo real. Os RWAs vão explodir tudo no alto da Bull Run. E enfim, esses caras aqui, ó, essa listinha aqui vai só ser combustível para que isso aconteça, né? E então o Bitcoin ali paradinho na casa dos $60 mil, vamos ver se ele consegue, né, investidores, romper essa barreirazinha aqui que está aqui mais ou menos nos 61 mil. Tem bastante resistência aqui para cima e como eu tinha falado para vocês em uma análise nesses últimos dias, estava mostrando o funding rate para vocês, falando se tem uma parada aqui, pode ser um combustível para fazer rolar um short squeeze e o Bitcoin romper aquelas resistências que nesse momento estão aqui para cima. Olha só, a gente tem um grupinho de resistências chatas aqui, né? Deixa eu dar uma limpada aqui, peraí. Ó, essas linhas são médias móveis lentas, as principais médias móveis lentas, a de 200, a de 100 e a de 50. Então o Bitcoin tem bastante resistência aqui, né? Entre 61.300 e 63.900. Porém, com indicadores de atividade nos mercados futuros, nos patamares atuais, a gente sabe que há um potencial combustível para o Bitcoin chegar liquidando tudo e rasgando tudo isso aqui para cima, entendeu? E eu acredito que o direcionamento para isso também pode ser dado pelo índice de ações da Bolsa Americana, o S&P 500, que não pode deixar um topo descendente aqui, né? Se deixar um topo descendente aqui, se não romper esse topo, agora é a hora da verdade aqui para o S&P. Porque, ó, ele não pode deixar um topo descendente em relação a esse topo aqui. Tá vendo? Esse topo aqui, ele tem que romper esse topo aqui. Se isso não acontecer, a gente pode ganhar uma atração aqui, um bearish momentum para o S&P. Isso não vai ser exatamente positivo para o Bitcoin, porque a gente sabe que a gente já conhece o comportamento do mercado em termos de narrativas, né? Narrativas de derretimento, de crash, começarão a ganhar espaço nesse momento, se a gente tiver uma fase corretiva aqui. E aí medo vai se espalhar no mercado, e esse não é exatamente o palco que o Bitcoin precisa, né? Um cenário de estabilidade no S&P seria o ideal para o Bitcoin, né? Ou até mesmo o S&P se projetando para cima aqui, mas enfim, a gente teve aqui 8 pregões de alta consecutiva, depois uma correçãozinha leve aqui, depois mais 2 pregões de alta, ou seja, o negócio aqui está frenético no S&P e a gente precisa ver se de fato esse topo vai ser rompido para ele continuar a escalada, né? Sua escalada, esse aqui é o índice mais ganancioso do mercado, né? Para formar novas máximas, né? Nesse momento, eu acho que esse seria o ideal para o Bitcoin, né? O S&P se projetar para cima, realizar um movimento de alta aqui, fosse minimamente saudável. Hoje minha dicção não está muito boa, não dormi muito bem, eu estou gripado, enfim, peço desculpas. E vou encerrar a análise agradecendo a vocês que, mesmo assim, chegaram até o final aqui comigo. Vou também convidar você que chegou aqui pela primeira vez a se inscrever para seguir acompanhando o nosso conteúdo e a gente volta com uma nova análise amanhã. Um forte abraço a todos, até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.